Amigos da Grenal, muito boa tarde. O que aconteceu ontem com o Atlético Mineiro em casa, empatando com o Sport Recife, mostra mais uma vez que o Campeonato Brasileiro está em aberto. E agora, pelo índice de aproveitamento, Inter e Flamengo são líderes e depois vem os outros. E os outros aí, incluindo São Paulo, que tem 2 jogos a menos. Por isso, seria importante dar uma secada hoje no São Paulo para que não ganhasse do Botafogo. O Inter ganhando do Flamengo fica numa situação extremamente positiva e extremamente viável para pensar piamente em ser campeão brasileiro. Não estou viajando na maionese, não estou inventando produção, não estou inventando superioridade, não estou inventando estabilidade e nem produzindo fatos. Aquela história de elenco curto e tal, aquilo era para justificar a má fase. O elenco do Internacional não é curto, não é fraco, não é muito inferior aos outros, pelo contrário, se perder em qualidade, perde para o Flamengo. Aí vão dizer, mas foi longe, hein? Ué, há bem pouco tempo nós dizíamos que o Palmeiras era imbatível, porque tinha 20 e poucos jogadores médios. Há bem pouco tempo o Grêmio mostrava um futebol deslumbrante, envolvente, né? Que chegava em todas as competições. O Internacional, há 2 ou 3 anos, é isso aí. Foi assim com o Odair também. É que se tinha muita má vontade com o Odair. Quando o Odair construiu um meio-campo com o Lindoso, com o Patrick, com o Edenilson, e ainda em algum momento teve o Dourado, o Internacional era um time extremamente equilibrado, com carências, como os outros clubes também. Durante algum tempo, o Internacional teve em Moledo e Cuesta a melhor dupla de zaga do Brasil. Hoje o Cuesta está mal. O goleiro Lomba, quando fecha o gol, fecha o gol. O Heitor voltou a jogar bem. Nunca foi um grande jogador, mas quebra bem o galho. Não é porque o Internacional está líder que eu estou dizendo isso. Quem me acompanha há muito tempo no rádio sabe que eu não sou de fazer firulas. E ainda, na semana passada ou retrasada, fizemos uma enquete sobre pelo que brigam Grêmio e Internacional. E eu disse, o Inter pelo título. E briga pelo título desde a primeira rodada, quando ganhou do Coritiba fora de casa. É que não se pode sempre pisotear em cima dos times daqui ou de fora daqui, quando estão apanhando, quando estão com alguma dificuldade. Tem que sempre salientar os prós e os contra e justificar, pontuar, analisar, interpretar. O Internacional hoje joga contra o Flamengo. O Flamengo vem sem Bruno Henrique, vem sem o Gabigol, vem com outros desfalques como Arrascaeta, Diego, e aí não são desfalques só no time, tem desfalques no banco também, enquanto que o Internacional perde uma que outra peça. O Cuesta, por exemplo, e tem que improvisar o Zé Gabriel, mas o Zé Gabriel cresceu sobremaneira, foi atrapalhado naquele Grenal da Taça Libertadores da América. O grande problema do Internacional nos últimos anos é o trauma chamado Grêmio, que foi o problema do Grêmio. Lembram da época do Ederson Moreira, que entrava em campo, só queriam saber por quanto o Internacional ia ganhar? Agora é a época Cudê, que em 6 Grenais conseguiu perder 4 e empatar 2. E o técnico do Inter, que andava acabrunhado, dando pontapé em entrevista, que se falava na multa rescisória, hoje, de novo, é cantado em prosa e verso. Então, eu não vou na mesma velocidade de alguns, não tenho essa cara de pau do céu ao inferno. E nem entro muito nessas histórias de modernidade, de capacidade, lá intensidade, lá velocidade, lá capacidade. Não. E nem elenco curto. Que curto? Curto o quê? Com 40 jogadores? Não é curto. Era para dizer que era fraco, mas então diz que é fraco. Mas daí não tem coragem. Aí inventa uma palavra, que em espanhol curto é insuficiente. Insuficiente é fraco, e não é fraco. Era para se defender, e para se defender ataca os próprios comandados. Agora não. Serenidade, tentativa de crescer, fazer as pazes. O Renato também é assim. Quantas vezes o Renato disparou em entrevista coletiva? Aliás, o Renato nem entrevista coletiva dá mais, né?
é pergunta gravada e resposta. Não é entrevista coletiva. Entrevista coletiva é uma sequência de perguntas e respostas. Agora é um papai e mamãe de quinta categoria, onde o técnico dá as cartas e joga de mão. O Grêmio joga no Paraná, né? Vai com uma boa base, tem que pelo menos empatar lá. Esse Atlético Paranaense não é isso tudo, pelo contrário, está em pé de guerra lá. E lá é o seguinte, né? Eles são antipáticos com a imprensa devolve. Amor com amor se paga, né? É a reciprocidade, é aquela história de dando que se recebe, né? Porque, por favor, né? Ninguém é tão soberano, tão soberbo, tão poderoso, né? Tão dono de si como é esse presidente permanente, eterno, presidente de tudo. Uma hora ele é presidente do conselho não sei do que, outra hora ele é o presidente de honra, outra hora ele é o presidente do clube, né? E convenhamos, né? É um ser humano como qualquer outro, não tem nada de tão superior assim intelectualmente, o seu Petralha. Pelo contrário, é muitas vezes um mal educado. E infelizmente é gaúcho, ou felizmente é gaúcho, né? Ele aí é um cara inteligente, isso sim, um cara destacado em alguns debates, em algumas posições, especialmente no enfrentamento com a Rede Globo. Vamos para um duplex sensacional. A Grenal está lá no Paraná, a Grenal está lá com o Ângelo Afonso, o narrador presente, e o repórter e o comentarista que não podem entrar no estádio fazem um trabalho especial. Aliás, especial é a nossa Rádio Grenal, né? Para se ter uma ideia do sucesso desta monstruosa rádio, 10 milhões de acessos nos aplicativos. Eu disse 10 milhões num mês. Num mês. É comprovado com o Instituto e tudo. Por isso, a preocupação no mercado com o avanço da caçulinha do rádio, como diz o grande Haroldo de Souza. Vamos lá. Internacional e Flamengo. Grêmio e Atlético Paranaense. E o Grêmio, o meu raciocínio vale pro Grêmio também. Quando o Grêmio estava lá embaixo, cheguei a dizer, tem que cuidar para não ficar perto da zona de baixo, porque senão começa a puxar para baixo. Mas não era o lugar do Grêmio, e eu sempre disse isso. Mirar no sexto para depois chegar em quarto. E aí também naquela mesma enquete que fizemos pelo que brigavam Grêmio Internacional, que eu disse que o Inter brigava pelo título, disse que o Grêmio brigava pelo G6. Já começa a minimamente brigar pelo G4. Mas agora vem a interferência das Copas. É bom ou ruim seguir nas Copas? Quem viver, verá. Depende se o elenco não é tão curto assim. Buenas tardes.